Campo de Experiência BNCC. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto leitor. Modo de segurar o portador e de virar as páginas. Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar. Conhecer e manipular diferentes instrumentos. Cinco razões para apresentar as obras de Monteiro Lobato aos alunos. Primeira, as histórias são narradas como fábulas. Segunda, há personagens femininos, fortes e famílias como as de hoje. Terceira, as obras dão voz às crianças. Quarta, os livros contemplam conteúdos didáticos. Quinta, Lobato enaltece e defende a natureza. Monteiro Lobato, 1882 a 1948, foi um escritor e editor brasileiro pré-modernista, considerado um dos maiores autores de histórias infantis. Sua obra mais conhecida é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, composta por 23 volumes. Biografia de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Com 13 anos, foi estudar em São Paulo. O registrado José Renato Monteiro Lobato resolveu mudar de nome, pois queria usar a bengala de seu pai, que havia falecido em 1898. Nesse mesmo ano, voltou para Taubaté, onde conheceu Maria Pureza Natividade, com quem se casou um ano depois de ser nomeado promotor público na cidade de Areias, em 1907. Nessa época, pintava e escrevia artigos para os jornais do Rio, Santos e São Paulo. Permaneceu em Areias até 1911, quando morreu seu avô, o Visconde de Tremembé, deixando-lhe de herança uma fazenda em Tatuapé, para onde se mudou. Nessa época, dedica-se definitivamente à literatura e funda a revista Paraíba. Fechada em seguida, funda a gráfica Monteiro Lobato, que foi encerrada em 1924. A Campanha Editora Nacional vem de sua parte em 1927 e funda a Editora Brasiliense, em sociedade com amigos. Em 1947, volta para São Paulo, vindo a falecer no dia 5 de julho de 1948. Características literárias. Como escritor literário, Monteiro Lobato situa-se entre os autores regionalistas do pré-modernismo e destaca-se nos gêneros conto e fábula. Monteiro Lobato foi um contador de histórias, preso ainda a certos modelos realistas. Sua ação, além do círculo literário, como intelectual polêmico, se estende também ao plano da luta política e social. Em 1941, já durante a ditadura de Vargas, foi condenado a 6 meses de detenção, acusado de ataques ao governo. Apesar de sua abertura ideológica, do ponto de vista artístico, mostrou-se conservador quando começaram a surgir as primeiras manifestações modernistas em São Paulo. Ficou famoso seu polêmico artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, publicado no jornal O Estado de São Paulo em 1917. Nele, Lobato criticou a exposição de pintura expressionista de Anita Malfatti, considerando seu trabalho resultado de uma deformação mental. Principais obras de Monteiro Lobato: Européis, de 1918, O Saci, 1921, Narizinho Arrebitado, 1921, Fábulas, em 1922, O Marquês de Rabicó, em 1922, As Aventuras de Hans Stanter, 1927, Peter Pan, em 1930, Reinações de Narizinho, em 1931, Caçadas de Pedrinho, em 1933, Emília no País das Gramática, em 1934, Geografia de Dona Benta, em 1935, Dom Quixote das Crianças, em 1936, História de Tia Anastácia, em 1937, O Poço do Visconde, em 1937, O Pica-Pau Amarelo, em 1939.
Curiosidades. Monteiro Lobato é um dos primeiros escritores de obras infantis no Brasil e da América Latina. O dia do seu nascimento, 18 de abril, chamado de Dia de Monteiro Lobato, é o Dia Nacional do Livro Infantil. A vila onde Monteiro Lobato foi viver e escreveu grande parte de sua obra recebeu o seu nome. Hoje, a cidade se chama Monteiro Lobato. A fazenda situada nessa cidade, herança do seu avô, passou a ser chamada Sítio do Pica-Pau Amarelo, sendo atualmente visitada por muitos turistas. Além disso, existem diversas escolas, ruas e bibliotecas no Brasil que levam o nome do escritor. Frases conhecidas de Monteiro Lobato. Um país se faz com homens e livros. Tudo tem origem nos sonhos. Primeiro sonhamos, depois fazemos. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Ainda acabo fazendo livros onde nossas crianças possam morar. A mim me salvaram as crianças. De tanto escrever para elas, simplifiquei-me. Como foi para você e seu grupo fazer este trabalho? Dentre as experiências compartilhadas no grupo de estudo baseado na literatura infantil e a BNCC, o tema Monteiro Lobato contribuiu de maneira muito positiva em nossa formação, na elaboração de nossa narrativa e a realização das atividades feitas em uma história de um livro. De fato, as capacitações realizadas têm surgido um efeito muito positivo em nossos estudos, ampliando nosso olhar, sensibilidade e cuidado para planejar nossas aulas no futuro. Algo mudou para a vida de vocês a partir de conhecerem os conceitos deste conteúdo curricular? Mudou sim. O trabalho reflexivo exercita o olhar crítico do aluno e suas capacidades de expressão e comunicação, favorecendo o desenvolvimento, a percepção sobre a realidade e sua própria identidade. Os objetivos seriam o desenvolvimento de ação como escuta, fala, pensamento e imaginação. Por isso, vemos uma importância de se trabalhar com diversos livros.